Olá, caríssimos irmãos e irmãs, estamos dando continuidade ao estudo sobre a demonologia. Nós tivemos um primeiro ponto de introdução falando sobre a existência dos anjos, e que os anjos têm uma hierarquia. E os anjos, eles são seres intermediários entre nós e Deus. Quer dizer, Deus é o bem absoluto. Nós temos entre o ser humano e Deus os anjos, e entre Deus e a natureza que ele criou está o ser humano como o patamar máximo dessa criação de Deus, das coisas criadas por Deus. Então, esses anjos, eles tiveram um momento em que eles ainda não estavam vendo a glória de Deus. Isso é muito importante, porque a gente pode se perguntar assim: como é que Lúcifer ou Satanás fez uma opção errada se ele já tinha visto a glória de Deus? Não, eles não tinham visto a glória de Deus. Eles tiveram um momento, vamos dizer assim, de provação, em que eles tiveram que pensar se Deus era bom ou não, se valia a pena adorar a Deus ou não. Então o grupo que acompanhou Lúcifer pensou justamente que não era bom adorar a Deus, não era bom louvar a Deus sobre todas as coisas. Então aí houve uma perdição sistemática para esses anjos. Isso é muito importante, não foi uma coisa assim automática que aconteceu de uma hora para outra. Eles foram perdendo o gosto por Deus, como acontece conosco também, que a gente chamaria processo de perversão. E isso que aconteceu com os anjos, à medida que eles foram se pervertendo, eles foram se afastando da luz, foram perdendo o sentido da presença de Deus, e com isso eles acabaram se tornando demônios. Seres horríveis, com uma característica de feiura. Por quê? Porque Deus é essencialmente belo. A presença de Deus nos leva a uma beleza infinita. Então, por isso mesmo que os artistas representam os demônios com um aspecto misturado entre animal e homem, porque a desobediência a Deus descaracterizou a beleza deles. E vocês sabem por que a questão do bode, né? O bode sempre ele aparece, inclusive nos satanistas, a imagem do demônio representado por o bode, porque o bode é o símbolo da desobediência. Então a desobediência é a grande característica do demônio. E no trabalho sistemático que ele faz em relação a nós, que seria as tentações, que nós vamos ver mais para frente, ele quer que nós sejamos desobedientes a Deus e para isso, então, não alcancemos a salvação eterna. Então, nesse momento probatório de aceitação ou não de Deus, Deus ofereceu a misericórdia dele várias vezes. E essa parte dos anjos, comandadas por Lúcifer, que era o principal de todos os demônios, que tinha as mais belas características, era o anjo da luz, ou de luz, porque ele estava mais próximo do mistério de Deus. E acontece que ele leva então outros a se perderem, e aí nós temos os demônios. Quando eles fizeram essa opção, então, aqueles que tinham optado por Deus, São Miguel, Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, e os demais anjos que tinham optado pela glória de Deus, então eles tiveram a dita de ver a glória de Deus. Porque quem tem a visão beatífica de Deus, não pode voltar atrás.
Então, se os demônios não viram a glória de Deus, eles estavam no momento provatório e não quiseram, não aceitaram a bondade de Deus, ou desconfiaram da bondade de Deus, ou relativizaram a bondade de Deus. É muito parecido com o que nos acontece hoje. E aí, por causa dessa opção errada que eles fizeram, então eles foram precipitados para longe de Deus, ou o que a gente chamaria de inferno, que o inferno é o distanciamento da glória de Deus. Aí uma pergunta que muitos fazem, que até teve pensadores cristãos que se preocuparam com isso, e disseram assim: mas será que não tem condições dos demônios se converterem? Será que eles não poderiam novamente voltar à glória de Deus? A opção que eles fizeram foi tão grave que é impossível. É impossível esse retorno para a glória de Deus. Eles mesmo não querem essa glória. Por isso que a gente diz assim, a pessoa que é burra, ela sofre duas vezes, né? A gente pode ver os demônios tão inteligentes, muitíssimos mais inteligentes do que nós, fizeram uma opção tremendamente errada de não aceitarem a Deus e de serem precipitados no inferno. A outra pergunta muito comum que as pessoas fazem é o seguinte: como existem graus diferentes de anjos, né? Uma hierarquia angelical, anjos com mais inteligência do que outros, com mais capacidade do que outros, tá? Os demônios também, quando eles foram afastados da glória de Deus, porque eles tinham tomado essa decisão de se afastar da glória de Deus, eles continuaram com a sua natureza intelectual e com a sua força que eles tinham antes, só que, claro, longes, afastados da glória de Deus. Então isso aí é muito importante para nós, e nós vamos ver depois que o pecado original que nos revela o capítulo 3 do Gênesis, né, ele seria irreversível, como foi para os demônios. Mas Deus ama tanto a pessoa humana, nós somos tão amados por Deus, e por isso que os demônios têm tanta inveja de nós, porque Deus nos ama a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, por meio da Virgem Maria, né? Então eles têm um ódio tremendo porque Deus sempre ofereceu a misericórdia dele. E do pecado original, que seria irreversível, Deus fez um bem enviando o seu Filho para a nossa salvação. Aí vem o grande mistério cristão. Todo o mal que existe no mundo, isso até eu falei no vídeo anterior, mas eu gosto de repetir porque as pessoas dizem assim: eu não acredito em Deus, porque Deus é ruim, morre uma criança com câncer, como é que aquele homem bom morreu? Não tem nada a ver. Todo o mal que existe no mundo, ele é provocado pelo pecado do homem, é uma consequência do pecado. Todas as nossas limitações, tudo que nós temos de variável, podemos dizer assim, porque as coisas ruins são coisas variáveis, né? Deus é invariável na sua infinita bondade, misericórdia, todos os atributos que Deus tem, ele é invariável, ele não muda jamais. Agora nós estamos sujeitos às coisas variáveis nesse mundo, porque justamente nós nos perdemos, né? Mas Jesus vem através da sua mãe, a Virgem Santíssima, e por isso também até eu coloquei no meu esquema, né? Os demônios odeiam o homem, mas principalmente têm um ódio terrível. Não é só ódio, eles têm uma espécie de um asco da Virgem Maria, porque foi por meio de Nossa Senhora, e eles não conseguem entender como é que Nossa Senhora pode ter obedecido a Deus e ter sido cheia de graça, né? Se Eva foi tão fácil, tão volúvel, vamos dizer assim,
em ter caído no pecado original, como é que existe essa Virgem Maria, né, que aceita plenamente a graça de Deus? Como é que pode? Como é que acontece isso? Então eles não conseguem entender. E por isso também o Padre Amorth, né, inclusive eu tenho um livro aqui dele, um dos últimos, A Memória de um Exorcista, que é meio forte esse livro até, bastante forte, né? Onde ele narra vários fatos, vários momentos da vida dele como exorcista, nesse ministério do exorcismo. E a gente percebe claramente, né, que o demônio tem asco de Nossa Senhora, porque ela fez exatamente o contrário do que eles fizeram. Daí vem essa aversão à Virgem Maria. Em muitos momentos o Padre Amorth, né, ele utilizava a Santíssima Virgem nos seus exorcismos. Utilizava no sentido de invocava a Santíssima Virgem em vários momentos quando ele precisava de vencer Satanás. Claro que quem vence Satanás não somos nós, é o próprio Cristo que vence, né? Não somos nós. Nós temos aqui, nós já vimos, né, no catecismo, agora até trouxe uma versão maior aqui por causa que a gente vai chegando numa certa idade e vai ficando com os olhos mais cansados. Então essa edição tem as letras maiores. Nós vimos que os anjos existem, né? Cristo, ele é poderoso junto com todos os seus anjos. Nós temos um mundo visível, que é esse mundo que nós vivemos, mas existe um mundo invisível, tá? E isso é importante que a gente entenda, porque o ser humano, na realidade, ele é a obra-prima da criação. Né? Dentro do mundo criado, né, no mundo criado visível nosso, o ser humano é o patamar máximo. Por exemplo, a gente fica muito impressionado, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como é que as pessoas são? Tem pessoas que são a favor do aborto, são a favor do aborto e são contra, ou melhor, são a favor do aborto e defendem os animais, por exemplo. Tá certo que tem que defender os animais, mas como que você defende os animais e não defende a criança que está para nascer? Você acha que o feto pode ser eliminado e que o cachorrinho, o gatinho que você tem vale mais do que um ser humano, né? Então nós somos dotados de corpo e de alma, tá? E aí isso é muito importante porque o ser humano ele não se divide. E o homem vivia no paraíso já na total presença de Deus, mas ele teve um momento probatório, que essa árvore da ciência do bem e do mal, que na realidade o homem quis ser mais ou quis ser igual a Deus pela tentação do demônio e acaba então caindo no pecado. Mas onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Isso é muito importante, tá? E inclusive o pecado original, pessoal, não é uma coisa assim, eu posso acreditar ou não. Ele é uma verdade essencial da fé, segundo o Catecismo, número 388. Mas eu chamaria atenção, então, para o número 2, na página dessa edição do Catecismo 111, que fala justamente sobre a queda dos anjos. Eu quero entrar um pouco nesse assunto, para a gente entender melhor a origem dos demônios, para nós vermos também depois, quando nós entrarmos nas batalhas espirituais, o exorcismo, as orações a São Miguel, tudo para que a gente tenha mais força nessa luta. Quando a gente conhece o inimigo, nós temos condições de combatê-lo. Eu sempre digo isso, né? Por exemplo, esse globalismo que está hoje aí, essa filosofia globalista, essa pan-religião, ela é demoníaca. Se eu souber disso,
Se eu sei que isso é do demônio, eu não vou me meter com eles, né? Então é importante que eu tenha conhecimento como é que aconteceu essa queda dos anjos. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja, já tinha falado, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da igreja veem nesse ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A igreja ensina que ele sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Diabolus eniet ali demones adeo quid in natura creati sunt boni, sed ipsi perfecti sunt mali. O diabo e os outros demônios por Deus criados foram bons por natureza, em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Isso é importante, não podemos jamais culpar a Deus pelo mal que existe, porque é uma opção errada, né? Começando pelos próprios demônios que foram esses anjos caídos. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Essa queda consiste numa opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Então não tem conversão para os demônios, porque eles que rejeitaram de forma radical e irrevogavelmente, quer dizer, não tem retorno à opção que eles fizeram. Eles negaram a Deus e seu reino. Temos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais. E vós sereis como deuses. E vós sereis como deuses. Olha lá quando o diabo tenta Eva no capítulo 3 do Gênesis. O diabo é pecador desde o princípio. Ele é considerado o pai da mentira. Isso é muito importante, pessoal, porque quem está com a mentira está com Satanás. Por exemplo, hoje, uma pessoa que assume o comunismo, assume esse pensamento esquerdista, está com Satanás, porque todo ele baseado na mentira. Todo ele é baseado na mentira. Eu não preciso nem entrar em maiores detalhes, você sabe disso. A mídia hoje é baseada na mentira. Nós não temos mais jornalistas sérios, pessoas comprometidas com a verdade. Parece que é moda, né? É uma beleza eu ser da esquerda, eu ser aplaudido, mas na realidade eu estou no colo de Satanás, fazendo esse tipo de atividade. É o caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Eu já expliquei isso, retorno novamente. Os anjos os demônios, né, os anjos caídos, eles não aceitaram a misericórdia de Deus. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Eu já disse isso também. Nós vamos fazendo uma opção por Deus, pessoal. Tinha um professor de moral, um padre dominicano lá em Curitiba, sensacional, que ele falava muito em opção fundamental. Nós temos vamos dizer assim, como é que eu vou explicar para vocês? Um cerne, uma veia que nós fazemos na nossa vida, que é a nossa opção fundamental. Ali existem falhas, atitudes, atos que são falhos, mas nós temos uma opção fundamental. Claro, quanto menos falhas, menos atos errados eu tiver, menos pecados, essa minha opção fundamental, ela vai ser melhor, vai ser mais eficiente, vamos dizer, mas é ela que direciona a minha vida. Então, no caso dos demônios, eles fizeram uma opção irrevogável, né? E o homem, até o momento da morte, ele pode se arrepender. A gente tem aquela passagem lindíssima de Lucas, do bom ladrão,
o São Dimas, que São Dimas ele se arrepende. Nos últimos momentos da vida é interessante que ele diz que ele é um pecador. Até ele fala para o companheiro dele, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este é justo. E ele faz aquela oração derradeira a Jesus quando ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. E a resposta de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa impressionante, né? Então, para nós, seres humanos, a misericórdia de Deus se estende até o momento da nossa morte. De acordo com a opção fundamental que nós fizemos. Se essa opção fundamental for uma opção errada, que negue a Deus, vamos dizer assim, falando figurativamente, o cálculo da média final da nossa vida for negar a Deus, nós vamos para a condenação eterna, ali direto para o caldeirão, tá? Se nós fizemos uma opção que na média é por Deus, pela bondade de Deus, mas nós não estamos totalmente puros, nós vamos para o purgatório para passar o tempo, para sermos purificados das penas dos nossos pecados e depois então nós vamos para o paraíso. Se nós morremos como alguns santos, nem todos os santos não passaram pelo purgatório, para vocês terem ideia. Porque quando o Papa declara uma pessoa santa, ele está dizendo que naquele momento essa pessoa está na glória de Deus. Mas ele não diz se aquela mulher ou aquele homem passaram ou não passaram pelo purgatório. Isso ele não vai dizer. Ele afirma, em nome da igreja, a santidade daquela pessoa. Essa pessoa está no céu, mas não afirma o quanto que foi demorado para que ela pudesse chegar no céu. Os milagres que são feitos, é feito o processo de canonização e assim por diante. Nós tivemos santos que foram, Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresinha, foram santos rápidos, né? Muito rápido o processo de canonização deles. Os mártires, por exemplo, é interessante isso falar. O mártir, ele dá a vida por Cristo e pela fé. Então aí se chama até batismo de sangue, né? O processo de beatificação e canonização de um mártir, dependendo do que o Papa decide, não existe necessidade de milagres, né? O Papa pode, esse padre que foi decapitado lá dentro da igreja por um muçulmano radical, se não me engano, não tenho bem certeza agora, parece que o Papa Francisco não pediu milagre para iniciar justamente já o processo imediato de beatificação e depois de canonização. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até o momento da morte nós somos livres para optar por Deus. Os demônios, os anjos caídos, eles também tiveram um momento e infelizmente esses ignorantes disseram não a Deus. São o pai da mentira, por quê? Porque eles foram mentirosos para eles mesmos. O que acontece hoje, pessoal, com a humanidade? A humanidade mente para ela mesma. Porque se você vai num velório, num enterro, você está vendo, morreu meu parente, morreu essa pessoa aqui, que há pouco tempo estava comigo, para onde é que essa pessoa vai? A resposta está no testemunho da palavra de Deus, ela vai ressuscitar. Então por que eu vou me apegar a esse mundo? Eu tenho que me apegar às coisas de Deus? Então na realidade os demônios foram ignorantes, como é ignorante Jorge Soros, esses grandes milionários da Terra, são ignorantes. Ele diz que vai congelar o corpo dele, porque daqui a não sei quanto vão fazer reavivar o corpo do Jorge Soros. Impossível, impossível, isso não vai acontecer. Ele teria que aproveitar esses últimos momentos da vida dele para pegar a fortuna dele e entregar para os pobres, fazer benefício, acabar com o aborto e assim por diante. Vai levar uma grande surpresa, porque depois da morte não tem como tu reverter a situação. Isso é importante, hein?
Vamos seguir adiante aqui, que esse tema aqui é muito importante para nós hoje. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de o homicida desde o princípio, João 8:44, e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Olha só que audácia que o demônio teve de tentar levar Jesus ao pecado. Agora imagine nós, vamos ter milhares de tentações durante a nossa vida. Para isso que ele é o Filho para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. A sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre é uma criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos, por exemplo, nazismo, comunismo, hoje a pós-modernidade, o iluminismo, a Revolução Francesa, de natureza espiritual e indiretamente até a natureza física, para cada homem e para a sociedade, essa ação, isso aqui é importante, é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. Agora é importante isso aqui, hein? A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Aqui então, vamos só fazer um pequeno parênteses, né? No livro do Padre Amorth, ele fala de casos terríveis de possessão demoníaca. Uma coisa que o pessoal não tem consciência, perigo da bruxaria, o perigo das religiões que invocam entidades que na realidade são entidades falsas, que quem está nos bastidores dessas entidades é o próprio demônio, é o inimigo de Deus. E diversos casos, o padre Gabriele Amorth, que foi um grande exorcista do século, ele morreu não faz muitos anos, né? Teve vários anos como exorcista em Roma, e ele conta vários casos que o demônio acabava dizendo qual era a finalidade daquela possessão, né? A conversão da família, a mudança de hábito das pessoas, porque você veja o seguinte, eu já tenho essa experiência também. Quando você chama um padre exorcista, é porque a coisa não está fácil, né? A coisa está difícil, é complicado, né? Então o padre vem e vai fazer aquele exercer o seu ministério, esse sacramental, não é sacramento, é um sacramental, e as pessoas que estão na volta da pessoa possessa, elas têm uma tendência a se converter. Eu tenho um caso há um tempo atrás aí, que a mãe de uma moça que lidava com bruxaria, né? E existe essa questão dos jovens, a bruxaria, a utilização daquele jogo do copo, isso tudo é extremamente perigoso. O Halloween, não devemos vestir as crianças de bruxa ou bruxo, porque tudo isso são portas que abrem para Satanás fazer o seu aeroporto.
Assim, se você veste a tua criança de santo, como estão fazendo agora, porque é véspera da festa dos santos, né? Ótimo, porque aí aquele santo que você vestiu a criança vai interceder por ela. Veste o menino de Santo Antônio e conta a história de Santo Antônio para a criança. A partir daquele momento, Santo Antônio vai interceder por aquela criança. Agora você veste a criança de bruxa, aí o demônio vai ter um pouco de autoridade já para entrar. Então, o que eu quero confirmar aqui sobre a divina providência que o catecismo fala, que tudo concorre, que Deus utiliza, permite o mal, ó, permissão divina da atividade diabólica, é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Por exemplo, o Padre Pio, um dos grandes pontos de santificação do Padre Pio foram as suas lutas desde criança com Satanás. O demônio se apresentava para ele como um cão feroz e várias vezes o Padre Pio apanhou de Satanás, teve vexações, que a gente diz, depois eu vou entrar nesse detalhe, né? E foi algo assim fora do comum. O que eu quero deixar claro para nós é o seguinte: os demônios não têm mais liberdade de voltar atrás. Eles querem nos seduzir para que a gente se desvie do caminho de Deus. E para isso eles estão como um leão feroz, como diz São Pedro, né? Acorrentado, um cachorro acorrentado, pronto para morder. Se você largar a corrente, ele vai te morder. Você se torna um satanista, você está largando a corrente para o demônio te morder. O pessoal tem uma ilusão muito grande porque eles acham assim, o demônio oferece muitas vantagens. Realmente, mas são vantagens temporárias. Ele não vai te oferecer a vida eterna, ele não vai te oferecer uma comunhão com Deus. Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais infeliz. Eu não vi ninguém até hoje que fez pacto com Satanás que seja feliz. Muito pelo contrário. Vai ter uma vida sistemática de infelicidade. Não vi nenhuma pessoa até hoje. Tá? E todos esses casos contados pelos grandes exorcistas que têm grande experiência, eles dizem a mesma coisa. Então nós temos que desaconselhar as pessoas a estarem nessas falsas religiões, porque é uma grande quantia de contaminação espiritual e de malefícios que vem em favor dessas pessoas. Então a nossa responsabilidade é prevenir, é mostrar, olha, isso aí está errado, isso não é do bem, o mal é a ausência do bem. Então no momento que você livremente faz uma opção pelo mal, você está se ausentando do bem. E o que você pode colher da ausência do bem? Absolutamente nada. Você não vai ser feliz longe daquele que pode trazer a verdadeira felicidade. Muito bem, então eu queria nessa segunda palestra aprofundar um pouco mais esse tema. Agora nós vamos indo adiante, depois nós vamos dar uma olhada nesta Suma Demoníaca do Padre Antônio Fortea, que é importante, é um manual, tá? Não é que seja a última palavra sobre demonologia, mas é importante também a gente conhecer, tá? E nós vamos vendo vários aspectos, as características do demônio, e nós vamos entrar no maior perigo que o demônio tem para nós, que é a tentação. Atividade demoníaca sistemática, diária e até permitida por Deus, porque a cada tentação vencida é uma graça recebida, então Deus permite que sejamos tentados para nós aumentarmos o nosso grau de graça diante dele. E se nós fôssemos um gelo, uma pedra de gelo, que não fôssemos tentados, nós seríamos bonecos, nós não cresceríamos na vida da graça. Então Deus permite as tentações justamente para nós crescermos na graça, sermos melhores
e mais santos. Então nós encerramos aqui essa nossa colocação. Qual é o meu pedido? Que vocês façam a divulgação desse canal para os seus amigos, para catequese, para sacerdotes, que às vezes a pessoa não teve uma formação boa na teologia, como foi o meu caso. Hoje a gente está correndo atrás de pontos que não nos foram explicados na teologia ou na nossa formação seminarística, justamente pela contaminação do racionalismo marxista que nós pegamos no momento da nossa formação. Então vamos tentar aprofundar. Divulgue o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e vamos fazer o possível para que a verdade de Cristo, Cristo caminho, a verdade e vida, sejam conhecidos e também a nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Grande abraço e fiquem com Deus!